Vocês não sabem a alegria que é poder abraçar, poder olhar nos olhinhos, principalmente aqueles que a gente tem contato mais pelo YouTube. Eu não vejo ninguém, mas sinto muito as vibrações, muito a presença de cada um. Eu estava ali na entrada conversando com a Joara e falei assim: Joara, me dá uma água. Porque a vibração, a energia que vocês estão trazendo aqui no Dom de Gotas, essa casa abençoada, que quando nós entramos aqui, a gente já é abraçado por esse plano espiritual, pelos mentores dessa casa. E aí vocês vêm com essa energia maravilhosa, com esse espírito cristão, muita gente trazendo doações para a nossa campanha do agasalho. É como a Joara disse, imagine a festa que está no plano espiritual. Aqueles que já trabalharam nessa casa e hoje estão por aqui, agradecem. Então, para a noite de hoje, esse nosso encontro presencial, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa planta, sobre girassóis. E o meu convite é: vamos colher girassóis com Jesus. Como é que surgiu essa inspiração, essa dica? Que eu sempre digo o seguinte: o plano espiritual sempre nos ajuda, quando a gente não atrapalha. Porque um dos conceitos principais da nossa doutrina espírita é que a vida nem começa no berço, nunca termina no túmulo. Nós somos espíritos eternos. Nós temos uma vida eterna. Então, somos espíritos imortais. E eu fui buscar na obra do Nosso Lar, quem já leu o Nosso Lar, deve lembrar do mentor Clarencio. Ele foi um dos primeiros que conversou com o André Luiz, deu uma acalmada naquele espírito. E o Clarencio diz o seguinte para o André Luiz em um determinado momento: é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. E quando eu estava lendo isso, eu falei assim: nossa, abrir o coração ao sol da divindade. Isso serve para nós, muito para nós. Qual é o sol da nossa divindade? Deus, que nos ilumina, que nos acolhe, que nos aquece. E eu fiquei pensando na natureza, qual é o maior símbolo desse acolhimento do sol? E eu fiquei pensando isso por alguns dias, depois que a Joara conversou comigo, da gente fazer essa palestra. E é que eu digo que o plano espiritual sempre está junto de nós. A gente estava viajando, e aí coloquei uma música, estava no rádio, e adivinha a música que tocou? Girassóis. Quando começou a tocar aquela música, eu falei assim, falei para a Fábio, para minha esposa: tem alguém falando comigo, não é possível. Alguém está ouvindo meus pensamentos. É possível, lógico que é possível. Então hoje eu trouxe isso para a gente conversar. Porque aquela orientação que o Clarencio deu para o André Luiz serve muito para cada um de nós. Porque ele fala duas coisas para o André Luiz. O André Luiz, quem leu, assistiu o filme, lembra do André Luiz revoltado, Mas o André Luiz estava revoltado porque ele se sentia injustiçado. Ele queria saber quem foi que colocou ele no umbral. Quem eram os culpados por ele ter sofrido tanto tempo. E lógico que elegeu Deus como um dos culpados. E aí, quando eu estava pensando nisso, eu falei assim: o Clarencio disse para o André Luiz: precisamos criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Será que nós precisamos fazer isso? O mundo que nós vivemos, será que está precisando disso? Porque
criar novos pensamentos mais amorosos, mais acolhedores, dizer mais palavras mais tolerantes, né, mais carinhosas. É disso que o Clarice está falando. Conforme a gente tem no Evangelho, a boca fala do que está cheio o coração. Isso se conecta com o que ele diz, porque se nós estamos falando algumas coisas, nós estamos expressando o que temos no coração. Então, meu convite hoje, nesse nosso encontro de amor, é para olharmos para as nossas vidas como uma imensa plantação de girassóis. Pois essas plantas, elas vivem acompanhando a luz. E o que pouca gente sabe é que durante a noite, depois que o sol se põe, essa planta ela faz um movimento contrário para esperar novamente chegar à luz. Esse movimento não é à toa, como nada na vida, no mundo, acontece por acaso. Quando ele faz esse movimento, o girassol, ele torna o solo onde ele está mais fértil. Quanto mais ele se energiza e floresce, mais ele alimenta com o seu pólen abelhas, formigas, toda a criação que interage com ele. Mas assim como os girassóis são atacados muitas vezes pelas ervas daninhas, quando não é cuidado, nós precisamos estar atentos. Porque as ervas daninhas podem também nascer no nosso redor, mas só que ela não nasce no nosso redor. Ela nasce nos nossos pensamentos. Quando nós começamos a ficar com pensamentos negativos, pesados, nós estamos alimentando ervas daninhas. Quando a minha boca abre para maldizer, só para reclamar, ou pior ainda, um péssimo hábito que criou-se na nossa sociedade, que para tudo existe um palavrão. Ou não é verdade isso? A gente escuta palavrão em todo lugar. E pior é que às vezes você fala para a pessoa, mas por que você falou isso? Não, mas eu falei, mas foi com carinho. Mas existe palavrão com carinho? Tem tanta palavra, a nossa língua é tão rica. Você precisa falar um palavrão? Não existe palavrão com carinho. Todo palavrão carrega vibração pesada, energia negativa. E aqui, quando eu olhei para os girassóis e vi a necessidade de estarem olhando se não estão nascendo ervas daninhas, fui lá no Evangelho e encontrei um negócio que diz assim: vigiai e orai. E não é para a gente vigiar a vida do outro. Né? A gente às vezes confunde assim, vou vigiar a vida do outro e vou orar por ele. Né? Que Deus cuide dele. Eu sei que aqui todo mundo não pensa assim, mas de repente, né, em algum lugar a gente encontra pessoas assim. Só não te eu sou meio inquieto, né? Não gosto de ficar muito parado. E essa passagem de Jesus, do vigiar e orar, é muito mais profunda do que a gente talvez tenha pensado. Porque ele, na verdade, diz assim: vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E essa passagem de Jesus é quando ele estava no jardim do Getsemane, junto com seus apóstolos. E ele sai para orar, porque Jesus sabia dos momentos difíceis que ele passaria em pouco tempo. E junto com ele chama 3 apóstolos, e um deles, inclusive, era o Pedro, para que
fossem junto com ele. E Jesus se afastou e pediu que eles ficassem vigilantes. E Jesus se afastou para orar. E Jesus se afastou e conversou com Deus, dizendo o seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E ele voltou onde estavam os apóstolos, e eles estavam dormindo. Jesus acordou e disse: eu pedi para que vocês ficassem vigilantes, porque o mal poderia se aproximar. E Jesus se afasta mais 2 vezes para orar. E nas 2 vezes que ele retorna, os 3 estão o quê? Dormindo. E nós? Quantas vezes nós dormimos, espiritualmente falando? Porque nós estamos vigilantes, e aí nos envolvemos e deixamos que as ervas daninhas do pensamento negativo, das vibrações ruins, dominem o nosso existir, o nosso viver. Então essa passagem aqui fala muito. E quando eu olho para o girassol e vi que o girassol, mesmo quando a luz não está presente, ele continua se movendo, o girassol não dorme. Esse não dormir torna o terreno mais fértil, com melhores substâncias, e as ervas daninhas têm mais dificuldade de nascer. O quanto nós estamos vigilantes será nas nossas vidas. Porque eu sempre digo o seguinte: quando nós estamos aqui na casa espírita, ou nos templos, onde a pessoa professa sua crença e sua fé, é fácil dizer que está vigilante aqui dentro dessa casa. Porque a gente está aqui, a vibração é outra, a gente já é abraçado por todo o plano espiritual, a gente está aqui buscando boas coisas, pedindo boas coisas, mas a vida é daquele degrau para fora. É ali que o vigiai e orai precisa estar presente mais nas nossas vidas. Mas tem um outro detalhe sobre essa planta do girassol, que como toda criação aqui na face da Terra, tem o seu nascer, evoluir e acaba a jornada. Quando o girassol vai ficando mais velho, às vezes atacado por alguma doença, ele para de acompanhar o sol. Ele tem dificuldade de fazer esse movimento. E normalmente eles param no último movimento de acompanhar o sol. Ele fica ali virado para onde o sol se pôs e não consegue voltar para ver a luz. E aí eu quero destacar, eu fui ver isso, fui buscar isso. Em algumas plantações de girassol, já foram encontrados um girassol de frente para o outro. E aí você pensa, mas se eles se movimentam, como é que um fica de frente para o outro? Deveria estar todo mundo virado para o mesmo lado, né? Pois é, aquele que tem dificuldade, aquele que está mais velhinho, aquele que está doente, que não consegue se movimentar tanto, quando aquele mais jovem, que ainda assimila toda a energia do sol, se move, ele passa em frente àquele que está mais fraco. E quando passa em frente, ele doa um pouco de energia. Olha quanto isso é lindo e serve nas nossas vidas. Os girassóis mais jovens, que têm mais energia, mais vitalidade, continuam buscando a luz, porque sabem que aquela energia, aquela luz, além de fazer bem para ele, pode fazer bem para o próximo, aquele que está mais necessitado. Vamos dar uma olhadinha para as nossas plantações de girassol da vida. Vamos dar uma olhadinha aí. Quantas pessoas da nossa convivência
podem estar passando por essa fase da vida. Podem estar mais fracas, às vezes por conta da idade avançada, mas às vezes por conta de uma doença, doenças físicas e às vezes emocionais. Quando a solidão dói demais, que solidão também é uma doença que dói. O simples ato de nos colocarmos próximos a essas pessoas e dizermos assim: você precisa de mim, eu estou aqui. Mas às vezes eu não consigo, porque eu trabalho, eu corro muito, tenho muita coisa para fazer. Ah, sim. Alguns minutinhos para falar com essa pessoa, para estar próximo. E aqui, a juventude do girassol não tem a ver com a nossa idade cronológica. Tem a ver com a nossa vontade de compartilhar essa energia de amor com aquele que está necessitado. Porque em algum momento, assim como aquele girassol que ficou parado encerra a sua jornada terrestre, muitos de nós, muitos daqueles que nós conhecemos, convivemos, também encerram mais esta jornada. E quanto deve ser importante para esses nossos queridos e queridas que partiram do plano espiritual ter recebido de nós o melhor, a melhor energia do nosso amor. Isso faz toda a diferença. Acreditem nisso. Porque o que nos dói em algum momento, quando a gente está convivendo com alguém que está passando por uma doença mais difícil, o que mais nos incomoda às vezes é que a gente se sente impotente para resolver. Porque o que a gente quer? A gente quer que a pessoa sare, não é isso? Que a pessoa se cure. E isso nem sempre é possível fisicamente. Mas se a pessoa sente a nossa presença, se a pessoa recebe as nossas vibrações de amor, é o mesmo efeito do girassol jovem, que fica de frente e se doa para aquele que está enfraquecido. E nas nossas jornadas de vida, minhas amigas e meus amigos, qual é a luz que nos ilumina, que energiza os nossos espíritos? O amor de Deus por cada um de nós. E nos momentos mais difíceis que todos nós passamos, em algum momento ou em vários momentos da vida, porque às vezes o nosso campo de girassol, da vida, parece estar tranquilo, né? As flores estão lindas, o vento toca suavemente, o sol traz a temperatura adequada e a nossa vida, assim se olha, é um lindo, calmo campo de girassóis. Mas de um dia para o outro, vem um vendaval, vem uma tempestade que nós não esperávamos. E quantos de nós aqui passamos por tempestades dessas? Que vêm com uma rapidez e com uma violência que às vezes derruba o nosso campo de girassóis. Aquela chuva que caía de mansinho se torna uma tempestade, uma chuva intensa. E esses imprevistos pertencem só a Deus. E é por isso que quanto mais nós cuidarmos do nosso jardim de girassóis da vida, mais lindo ele ficará. E mesmo no momento de tempestade,
de vendaval, aquele que vai sofrer o impacto maior sabe que Deus está ali. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei do Chico, nosso querido amigo Chico Xavier. Lembram da história que o Emmanuel trouxe para ele? Que o Chico estava passando por um momento difícil, doente, estava até meio desanimado. E o Chico falou assim: Emmanuel, eu queria que você levasse esse meu pedido de melhora para Maria. Aquela, a mãe de Jesus. Porque eu não estou conseguindo mais trabalhar. Passaram-se alguns dias, o Emmanuel chegou e falou assim: Chico, Maria mandou uma mensagem para você. Chico mais depressa pegou uma folha, um lápis, né? Na minha palavra, disse assim: manda aí, Emmanuel, né? E Emmanuel disse assim: então anote. Maria mandou dizer para você: isso também vai passar. Então, quando o vendaval, a tempestade, o relâmpago, a chuva torrencial, às vezes parece que destruiu o nosso jardim de girassóis, isso também vai passar. Que novos girassóis surgirão, novas flores brotarão nas nossas vidas. E aqueles que porventura tenham partido, continuam sendo girassóis nas nossas vidas. E isso porque continua, porque Deus, a luz que nos ilumina, nunca desiste de nenhum de nós. E como é que Deus age nas nossas vidas, nesses momentos, principalmente dessas tempestades? Muitas vezes Deus manda para nós alguns seres especiais, que nós chamamos de amigos, amigas, pessoas queridas, às vezes pessoas que nós não temos tanto contato, e que chegam assim, de repente, e aquilo te dá um ar, uma respirada nova, uma esperança nova, mesmo ainda o seu jardim estando abalado. Eu quero aqui, com isso, trazer para vocês o convite do Mestre Jesus para que a gente faça uma visita aos nossos campos de girassol. E a gente pode aceitar esse convite respondendo para Jesus o seguinte: ô Mestre, estou lembrando de uma passagem sua que muitos conhecem como parábola da candeia. Nós não devemos colocar a candeia sobre o alqueire. Candeia que é de colocar sobre, para iluminar. E aí está a presença do girassol. E sim, você pode ser o girassol na vida de qualquer pessoa. Você tem a capacidade e o poder de doar amor. E você pode pensar assim: não, mas Vicente, euzinha, o que eu posso fazer na vida do outro? Eu sou tão pequeno, eu sou tão pequena. Esse girassol aqui que vocês estão vendo na mesa, ele não é uma flor. Ele é um disco floral. Não sei se vocês sabiam disso. Mas aqui, ó, a flor do girassol é cada folhinha dessa. E essas sementinhas no meio que estão a florescer são flores que virão. Então nós temos na vida, nós somos na vida um disco de girassol. Porque às vezes vem o sol mais forte, a tempestade, e uma das folhinhas, uma das flores cai. Mas ali no centro, com muita fé, muita esperança, outras estão florescendo nas nossas vidas. Um ente querido nosso que partiu para o plano espiritual pode ser aquela florzinha que caiu porque era o tempo dele
ou dela. Mas o amor de Deus faz ver florescer novas flores no nosso disco de girassol da vida. Vamos lá. E o mestre nos convida então para irmos passear no nosso campo de girassóis. Vamos lá, vocês aceitam o convite? Então, vamos lá. Mas ele disse o seguinte: Vicente, convida o pessoal para colher girassóis. Vamos colher só 3, né? Porque senão vai dar meia-noite, você está falando ainda. Então, Jesus pega na sua mão, na minha mão, e a gente vai caminhar para ele. Imagina um lindo campo de girassóis, flores a perder de vista. Jesus pega na sua mão, te leva até o primeiro girassol e diz: este girassol aqui na tua vida é a fé. Porque nesse lindo campo de girassóis chamado vida, a fé é que nos mantém fortes. E quando você colhe esse girassol do seu campo de vida, do seu campo de girassóis, você colhe a fé para reacender a sua esperança. Naqueles momentos em que a gente fica meio, acho que não vai dar para continuar. Porque essa flor da fé, quando você colhe e traz para o seu coração, vai trazer compreensão, vai trazer luz, vai trazer um pouco mais de entendimento desses fatos que talvez tenham derrubado algumas folhas do seu disco de girassol. E essa flor, esse girassol da fé, tem um poder imenso que nós talvez não compreendamos bem até onde chega. E é um poder tão grande que a dor da separação começa com o tempo se tornar uma suave saudade dos momentos felizes. Olha o poder que tem o girassol da fé. Mas Jesus nos alerta também, mostrando aquele girassol. A colheita dessa flor tem que ser feita com cuidado. Não pode ser feita de qualquer jeito, sem pensar, sem raciocinar sobre ela. Jesus nos alerta que a fé e essa força que nos levanta precisa ser raciocinada, precisa ser pensada. Porque se nós colhermos de qualquer jeito, aceitarmos de qualquer jeito, nós perdemos a flor da fé. Porque nenhuma posição, nenhuma decisão radical é fé. Fé é uma força suave de Deus nas nossas vidas. E aí, depois que Jesus, a gente colhe o girassol da fé, Jesus fala assim: vamos andar mais um pouco. E nos mostra: colhe aquele girassol ali. Aquele girassol se chama amor. E quando ele mostra aquele girassol e aponta, nós podemos sentir como o amor de Deus é intenso nas nossas vidas. Assim como essa florzinha do girassol sente a intensidade do raio de sol a cada dia, a cada novo dia que nasce. E Jesus diz o seguinte: existem 2 maneiras de nós fazermos a colheita do girassol do amor nas nossas vidas. Amando Deus acima de tudo, que está ali representado naquela flor. Apesar das tormentas, apesar das tempestades, apesar dos vendavais, apesar das perdas, quando eu coloco Deus acima de tudo e colho o girassol da fé, pensando nesse Deus que é amor, só amor, a dor começa a se transformar em suave saudade.
Ele diz, mas tem uma outra maneira de você colher esse girassol. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E quando ele me fala isso, e quando ele fala isso para você, ele mostra do lado aquele girassol que está de frente um para o outro. Aquele girassol que está doando amor ao outro, que está doente, que está cansado, que está querendo desistir. Assim como talvez em algum dia da nossa caminhada, o que mais a gente deseja é que um girassol pare na nossa frente e nos doe um pouquinho de atenção. Eu queria fazer uma pergunta. Aí a gente já começa. Deixa eu só terminar, eu já passo para cima. Um pouquinho de atenção, a gente pode estar precisando de um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado, um pouquinho de carinho. Em diversos momentos de nossa vida, nós podemos ser esse girassol que está necessitando que o outro colhe com amor ao próximo. Qual a melhor época para plantar esse girassol? A melhor época para plantar o girassol. Esse girassol do amor, a gente planta desde que nós fomos criados por Deus. A gente pode plantar o girassol do amor ao próximo e do amor a Deus todos os dias de nossas vidas. E com cuidado, você não vai deixar que esses pensamentos, que são ervas daninhas, atrapalhem o seu girassol de florescer maravilhosamente. Mas olha só, independente do girassol que você colher, esse girassol que Jesus te mostrou é o girassol que traz o amor ágape. E o que é o amor ágape? O amor ágape, aquele que vai fazer você sentir no seu coração, é aquele amor incondicional. É aquele amor que não julga o outro. É aquele amor que não rotula o outro. É aquele amor que compreende que o outro tem sentimentos imperfeitos ainda, assim como nós temos. Eu sempre gosto de dizer que nós não somos espíritos imperfeitos, porque não existe imperfeição na criação divina. Deus criou tudo perfeito. Nós temos ainda sentimentos imperfeitos e que precisamos trabalhar para melhorar isso. E quando você colhe esse girassol do amor ágape, você está conectado, você está conectada com Deus aí no seu coração. Olha, nós estamos com Jesus e Ele já nos mostra, nos fez escolher 2 girassóis nas nossas vidas. Um que traz a fé e outro que traz o amor. Mas Ele pega a nossa mão e mostra lá no centro do nosso campo de girassóis uma flor lindíssima, resplandecente, quase dourada, brilhando intensamente com a luz indo para todos os lados. E nos mostra e diz: aquela ali, minha irmã, meu irmão, aquele girassol, aquela flor de girassol, é a flor da oração. Porque quando você colher a flor da oração, com todo o seu amor, com toda a sua fé, você vai entender o pedir e obtereis. Porque tudo que você pedir a Deus, você vai receber, desde que seja o necessário para o seu crescimento espiritual. E esse girassol da oração tem uma energia, mas uma energia tão forte, tão intensa, que consegue levar aquilo que você está pedindo a qualquer lugar do universo. Então, se hoje, aqui nesse momento, você estiver pedindo por alguém, vibrando por alguém, pensando por alguém,
com essa flor, vai chegar até lá. Ele está no plano espiritual, ela está no plano espiritual. Ele e ela está recebendo na mão o seu girassol da oração. Brilhante, lindo, resplandecente. Mas o mestre só nos faz uma pequena recomendação quando pegarmos o girassol da oração. Para que ele possa florescer lindamente assim, em todo esse esplendor, esse girassol da oração precisa de uma sementinha que está aí no seu coração. Porque a oração só vai ter a força, o poder, a beleza que o seu amor gera. Essa sementinha que você traz no coração, que todos nós trazemos, que é a nossa essência, da onde nós viemos, é que gera o amor incondicional. E a oração, ela precisa ser incondicional. Não dá para você pedir para Deus querendo trocar por alguma coisa. Não sei se a gente já viu isso em algum lugar, né? Sabe aquela coisa? Deus, ó, se você me fizer isso, eu faço isso. Como se ele tivesse um bloquinho de anotações lá. E aí você fala assim, Deus, já pedi tanto tempo, você não me deu, eu não vou fazer mais aquilo. Isso quando a gente não faz essa negociação pedindo para que o outro pague. Não é isso? Vocês já viram isso também na vida, não vê? Olha, Deus, se acontecer isso, essa criança que vai nascer vai ter esse nome. Vocês já viram isso na vida? Eu já. E tudo bem, né? Graças a Deus a criança nasceu com saúde, porque o nome talvez não ajude tanto. Mas vamos lá. Eu quero pedir para vocês agora, nesse momento, que a gente tenha um momento que você já está com os 2 girassóis na mão, da fé e do amor, mas eu quero que você imagine nesse momento que você está pegando o girassol da oração. E Jesus está de mãos dadas com você. Dirija nesse momento uma oração a Deus, em pensamento. O que você está precisando? Quem você conhece que está precisando de algo? De repente você só quer manifestar sua saudade por alguém. Esse é o momento. O plano espiritual que está aqui conosco está fazendo essa ponte para que a sua oração, para que o seu girassol resplandeça, que a sua oração se espalhe. Peça por você também, por aquilo que você necessita, com todo esse amor. Oração é intensa, em poder, em energia, envolve cada um de nós nesse momento maravilhoso do amor em lutas. E aí você pega esse girassol de oração e diz a Jesus, Mestre, leva esse girassol ao plano espiritual. Entrega esse girassol para. Imagine que nesse momento Jesus dá um beijo em você, te abraça, recolhe o girassol da sua oração e vai caminhando pela sua plantação de girassóis. E você fica ali envolvido por todo esse amor de Deus por cada um de nós. Tem um poema que eu encontrei que diz assim: a vida é um ciclo. Somos todos
todos girassóis. O girassol alegra os olhos de todos, forte, radiante, otimista acorda e logo busca a luz. Quando nublado, mesmo triste, procura abrigo no ombro de um amigo. Porém, não desiste. Ora divide suas energias, ora é valente, e quando amadurecido, solta suas sementes. Sua função agora é semear para um novo cultivo, para uma nova florada, para um novo renascer, para um novo recomeçar. É assim com a gente. Um dia somos sementes. Nascemos, crescemos, evoluímos e amadurecemos. Mas às vezes, morremos por dentro. É preciso recomeçar quantas vezes forem necessárias. Até que um dia chega o final do ciclo. Pelo caminho ficam as nossas sementes espalhadas. Então, eu peço a Deus e a Jesus que nós espalhemos sempre o bem, sem olhar a quem. Que no nosso campo de gerações, a fé, o amor e a oração sejam as flores radiantes, mais belas, que nós vamos cultivar, nós vamos cuidar para colher sempre que Deus desejar. Muita paz no coração de cada um de vocês, muito amor, muita fé, muita oração, e que os nossos gerações resplandeçam cada vez mais com esse mestre ao nosso lado, sempre. Porque ele deixou você no campo de girassóis, porque ele está caminhando no campo de cada um, mas nunca está ausente. Se você esticar sua mão, ele vai tocar. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos agora fazer um momento de vibração, um momento de nos conectarmos e nós sentirmos